O Ministério do Podcast diverte. Escutar podcast causa dependência. E aí, pessoal, beleza? Começou mais um Ufologia e Ideias para você. Hoje com a história do profeta bíblico Jonas. Ele que foi abduzido por um OSNI? Ou teria sido engolido por um gigante peixe? Não sei. E para comentar tudo isso daí, o xará dele, o Jonas do Cabana do Mistério. Aqui na descrição deste episódio temos o link do Apoia-se para você conhecer um pouco mais da história e objetivos desse podcast e poder colaborar com a evolução sonora deste material ufológico para você. Também temos o link do canal do Telegram, onde eu distribuo materiais além deste podcast que são inerentes ao assunto. E não deixe de seguir o Ufologia e Ideias no Instagram. Tá legal, pessoal? Vamos ao caso de hoje. Um abraço. Falou! Pois muito bem, pessoal. Agora, novamente, com o Jonas do Cabana do Mistério, a gente que está fazendo aqui uma longa caminhada falando de cada profeta bíblico e essas histórias que podem ser, quem sabe, até ufológicas. Vamos lá, Jonas. Como é que você está, cara? Tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonas do Cabana do Mistério e eu estou bem, Walter. E você, meu querido? Eu agradeço imensamente pelo convite que você, mais uma vez, né, você me proporcionando um pouquinho de sabedoria que eu não tenho muito, né? A gente busca sempre o conhecimento, mas queria agradecer o espaço e o convite, a gente poder ter esse bate-papo legal sobre a origem do meu nome, né? Jonas, falando sobre Jonas, né? Mas eu até fazer uma piadinha aqui, porque eu sempre respondia quando um pessoal, geralmente o pessoal da igreja, quando eu era menino, né? O pessoal falava assim: E aí, Jonas? Ah, então você é o profeta da Bíblia. Aí eu ficava olhando assim, aí o pessoal falava pra mim: Mas e aí, e a baleia? Aí eu sempre respondia: Puta merda, é foda, né? É foda. Depois que ela me cuspiu, a ingrata nunca mais telefonou. Aí o pessoal ficava rachando da risada. E eu ficava com uma cara de bunda, como quem foi a piada mais ruim que eu já fiz na minha vida, e o pessoal dava risada. Aí o pessoal falava assim: E aí, mas você é teimoso igual o Jonas? Eu falei: Claro que não. Claro que não. E desde quando foi baleia? Aí o pessoal ficava puto. Olha, Jonas, é melhor você levar isso aí do que Mas é isso aí, Walter. o pronome de fujão, né, cara? Mas ele tinha os motivos dele, você não acha? O Jonas tinha os motivos dele pra ser fujão. Será que o pessoal vai concordar? Bom, vamos ver, vamos ver. Bom, bom, é o seguinte, você que tem essa Bíblia empoeirando aí com o Salmo 91 aberto aí em cima do rack da sala, a Bíblia da sua tia, já é a segunda vez que eu peço para abrir a Bíblia, olha só, e eu não sou pastor evangélico, né? E primeira vez a gente conversou, eu e o Jonas, sobre o profeta Ezequiel, né? Os avistamentos magníficos que Ezequiel teve. Depois a gente falou sobre vigílias ufológicas, né? Ali na casa dele, no quintal dele. E agora, profeta Jonas. Vamos começar, Jonas? Vamos lá. Acho que o pessoal de casa vai gostar hoje esse bate-papo, entendeu? Sobre. Não vou falar a origem do meu nome, né? Mas eu fui minha avó, minha falecida avó, me homenageou, né? Com esse nome, né? É bem, eu não tinha escapatória, né? Ou era Jonas ou era Daniel, né? De qualquer forma, eu ia pro bucho de dois bichos, né? É fantástico. É Bom, complicado. esse daí a gente deixa Ô aí para família que gosta de nome bíblico, esse né? próximos profetas, a gente deixa para os próximos capítulos, né? Até chegar o livro de Enoque, Né? hein? A gente acho que vai estar bem Nossa, é isso velho que eu ia até falar. lá, hein, Jonas?
Isso que eu ia falar pra você. Só o de Enoch, acho que a gente vai. Se eu tiver o privilégio de conversar com você, ou trazer mais pessoas, né? Que vai ser. A gente entende perfeitamente, né? Mas eu acredito que de Enoch vai dar uns 10 dias aí de podcast, sem parar, entendeu? Porque é muita informação. Enoch é. É, até, Enoch. Aí imagina quando chegar o Apocalipse. pois é, todos os profetas bíblicos, hein? Olha que terapia que a gente tem. E é incrível, né? Porque a Bíblia. Tem pessoas assim que estamos aqui, eu deixo bem claro minha opinião, que eu não tô aqui para brigar com a opinião de ninguém, impor uma verdade, é só uma opinião. Mas pra gente que gosta do tema, somos aficionados pelo tema ufológico, né? Que hoje eu sempre falo isso, que hoje nós chamamos de ufologia. Talvez daqui 10, 40, 50 ou 100 anos, quando a gente realmente saber do que se trata esse fenômeno, eu acho que vai talvez ter até outro termo, né? Não sei se você concorda comigo. Talvez a gente não fale mais ufologia. Talvez sejam outros termos, né? Então, assim, hoje em dia a gente traz um pouquinho mais para o lado ufológico, porque são grandes mistérios, né? São lacunas. A Bíblia, é um livro, ela foi muito desfragmentada, né? Ela foi muito, como a gente pode dizer assim de uma forma simples? Ela foi manipulada. O termo correto é manipulada, né? Então, Muitas traduções, vamos ver né? até onde vai, né? Isso é Muitas verdade. traduções. Você vê pelos, você vê pelo texto apócrifo, várias traduções, várias versões bíblicas. Aí eu peguei a versão bíblica na verdade, eu não tô na minha cidade, né? Eu tô no Paraná. Aí você fez o convite para mim e falei, vou, não gravo, não gravo. Como eu nunca dou para trás, eu sempre tô ali disposto a fazer qualquer coisa, mesmo que não seja tão bom, eu tento, entendeu? Eu sempre sou assim. Eu sempre tento e tento e tento. E nessa indas e vindas de tentando, Certeza. a gente vai tentando descobrir, né, quais são os mistérios da Bíblia, né, que são coisas difíceis de serem compreendidas. Porque na maioria das vezes é um texto, são textos, são livros, são parábolas, são histórias de interpretação, né? É, é verdade. E eu tô aprendendo muito mais agora fazendo podcast do que escutando podcast, cara. Com certeza é um divisor de águas para mim. Mas eu quero deixar aqui um aviso para o pessoal que está escutando, que a gente vai fazer o livro de Jonas de uma visão ufológica. Na verdade, OSNI, objeto submarino não identificado, né? Então, não fiquem bravos com a gente se a gente levar alguma licença poética do livro de Jonas. Tá legal, pessoal? Tá certo, Jonas? É isso aí. Eu gostaria que as pessoas entendessem, né, e tivessem um pouquinho de paciência com a gente, porque às vezes a gente pode fugir um pouquinho do tema, ou você falar do que é muito viajado. Ah, não, isso foi muito viajado. Mas não é, pessoal. Às vezes, uma fonte de conhecimento que a gente busca, de informação, é diferente das vezes do que o outro quer seguir, tá entendendo? Como hoje já me desprendi de muitos dogmas religiosos, e ainda estou me desprendendo de muita coisa, porque assim, você ser espiritualizado é diferente de você ter religião, né? Então, assim, hoje eu vejo a Bíblia como um compilado de histórias. E ali você tira o proveito. É um livro de conduta. E assim, a gente Exatamente. vai descobrindo, né, coisas novas a cada dia. Cada dia, experiências novas, né? E é o que eu falo. É o que eu falo pros meninos também no nosso podcast, né? Que em breve aí já vai estar. Estamos quase lá. Opa, Estamos com quase lá. certeza, hein, Infelizmente a gente não vai. Jonas? A gente ia postar essa semana, tudo mais, alguns episódios. Então, é que o Elias, né, que é o meu brother, que a gente chama ele de Abdala por causa do sobrenome, ele tá fazendo monografia. Eu sei que isso não vem ao caso, mas para quem sabe como funciona uma monografia em inglês, então, assim, é complicado. Eu falei pra ele, falei assim, Tem cara, em inglês foca na ainda? monografia em É inglês. verdade. Eu falei assim, foca em. Não é fraco, não. Eu falei assim, foca na monografia. E outra, ele falou assim, cara, mas talvez a gente postar agora não vai ficar tão bom a edição. Eu falei, cara, é,
vamos fazer só a introdução, vamos fazer só o final, o importante é o conteúdo que a gente quer passar. A parte da estrutura a gente vai mexendo com o tempo, tá entendendo? Porque a gente Exatamente. vai ter o que mexer. Falei para ele assim, vamos lançar, vamos dar esse pontapé inicial, porque estão gravados. Só que falta só uns detalhezinhos ou outro, entendeu? Mas daqui a pouco a gente vai estar assim, eu acho que assim, a gente tá com esse pequeno impasse no começo, por algum motivo tem, tá entendendo? Sempre, É verdade. sempre tem um motivo por trás. O universo sempre conspira a favor. É assim que a gente vai tocando o barco, né? É verdade, João. Mas, mas e aí, Walter? Como Bom, surgiu essa vamos lá. ideia de você falar, vamos falar sobre Jonas? A ideia, assim, é bíblica, é, assim, uma questão, assim, que eu vejo que tem muitas passagens ufológicas, né, e que se encaixa muito bem o podcast, né? Vimos o profeta Ezequiel, né? Hum, Também tivemos outro episódio aqui sobre o Papa João 23, né, que foi com o Eduardo Punga, né? E há um bom tempo atrás, o Edson Boaventura fez um vídeo antigo com outro pastor evangélico também falando sobre questões ufológicas na Bíblia, né? E eu acho que é bacana a gente fazer este bate-papo do Jonas com o Jonas. Olha só com o que legal. Jonas. E É é um livro incrível, né? curtinho, é um livro curtinho, é um livro que, assim, em 5 minutos você lê, né? São só 4 capítulos, é uma coisa bem. Eu acho que, se eu não me engano, não dá nem uma página da Bíblia, Mas porque é eu estava profundo. lendo duas versões da Bíblia online, né? E é super rápido. É, não, é uma questão, ele traz uma passagem de arrependimento, né? Ele fala mais do arrependimento, né? De Jonas, né? De tudo que ele cometeu. Mas vamos lá, vamos começar a falar do capítulo 1 aí pro pessoal. O que você acha? Eu acho bacana. Primeiramente, assim, para iniciar os trabalhos, Uhum. eu acredito, pelo que eu vi, pelo que eu vejo, pelo que eu já vi há muito tempo, pelo que eu já estudei sobre Jonas, porque a gente é forçado a ver sobre Jonas, porque é do seu nome, né? Minha avó fazia isso, o padre que era da minha paróquia, né, quando eu era mais novo, fazia isso, minha mãe fazia isso, e para se defender das piadinhas eu tinha que fazer isso, ler e entender. Hoje, com outro olhar, eu começo a perceber que o livro de Jonas, eu acho que não é. A problemática não é sobre Jonas. É a mensagem de Deus sobre ou para, né, o povo escolhido, né, o povo eleito, né, os israelitas, né, ou seja, os judeus. Porque no final da história você sempre vai chegar na conclusão de que eu devo perdoar os meus inimigos. Eu Uhum. preciso perdoar. Essa é a verdadeira mensagem. Porque Uhum. Jonas, lá no início, quando ele. Desculpa eu estar fungando um pouquinho aqui, peço desculpa a todos, porque aqui tá um frio no Paraná. Pelo menos onde eu Eu tô, também tô tá um gripado. frio, que não dá nem pra aproveitar a piscina, entendeu? Aí é difícil. E o tempo tá mudando e eu não quero ficar doente, eu tô um pouquinho começando a querer gripar. Então, assim, peço desculpa se isso foi incômodo para o pessoal que estiver ouvindo, né? Mas vamos lá. Jonas, quando ele é chamado por Deus, né, por esse Deus do Antigo Testamento, porque eu penso assim, eu tenho uma leve concepção de que existem alguns deuses ali, não somente o Deus que nós conhecemos hoje, misericordioso, de amor intenso, sabe? Porque tem coisas ali que você não consegue entender muito bem a forma como ele trabalha, né? Quando você começa a analisar alguns textos bíblicos, algumas passagens. Mas para quem sabe que Deus é Deus, é Deus. Né? Então não precisa ter essas dúvidas. E nós estamos aqui para colocar dúvidas na cabeça das pessoas. Ou será? Porque assim, o Walter, Jonas ele é chamado para ir para Nínive, né? Isso, Ele isso. tem que ir para Nínive para poder fazer com que aqueles que lá moram se arrependam. Mas se arrepender do quê? É isso que eu me perguntava quando era mais novo. Eu falava assim, mas por que Jonas tem que ir lá fazer aqueles caras de Nínive
se arrepender. Aí depois de muito tempo a gente vai estudando, vai lendo. Nínive, Nínive, ela é a capital da Síria. Onde ficava a Síria? A Síria, ela, vamos dizer que, lembra dos povos sumérios, daquele pessoal ali da Suméria antiga, que acreditava nos Anunnaki, que tinha o deus Enki, que é o Ea, tinha ali os deuses. Esses eram os sumérios. E Nínive, né, que na época era a capital da Síria, que era um compilado de povos daquela região, né, que eram vários povos sumérios ali que estavam naquela região de Nínive, né, na Síria, que hoje é Mossul, né, fica em Mossul, também no Iraque, vai vendo. Então o que Uhum. acontece? Jonas, ele é denominado para ir para lá. Só que esse lugar é uma capital. É muito grande. Só de extensão é 3 dias para você caminhar. Acho que tem 7 quilômetros. 7 ou mais de 7. É muito mais de 7 quilômetros de extensão, assim. É grande pra caramba. É uma cidade altamente fortificada. E Nínive, ela tinha um dos exércitos mais violentos da época, né? Porque ele tinha um poderoso exército. Então, assim, vários povos da região ali, eles eram dominados por esses povos assírios. E esse povo assírio, ele era extremamente violento, desde decapitação, esfolamento vivo das vítimas, né? Uhum. E, e até o empalamento, né? São coisas Uhum. pesadas. Era um povo assim que, né? E para Deus, porra, Deus fica pensando: ah, vai lá, Jonas, vai para Nínive Tentar e converter. faz, faz com que eles se convertam. Se converte aí, pessoal, porque a coisa tá feia, né? Sabe, às vezes eu fico pensando assim. Só um adendo de vários adendos que eu vou fazer, né? Que é uma reflexão aqui. Deus pede para Jonas, um profeta da época, né? Daquela época, vai direto para Nínive. Mas qual que é o objetivo de Deus fazer com que aquele povo se converta para ele? Será que era. Não vou falar que Deus teve medo, mas será que era uma preocupação daqueles povos eles ficarem cada vez mais fortes e acabarem meio que destruindo o povo em volta? Sabe? Como se Pode fosse uma ser, forma né? de manipular a história. Tá entendendo? Dar uma, E colocar um pano tem. quente ali na região, né? Que estava muito forte, muito Sim, dominante, né? tava dominando demais outros povos. E possivelmente a revolta toda de Jonas por não ir, né? Porque Jonas é conhecido como profeta fujão ou profeta teimoso, né? Porque ele não queria Uhum. profetizar naquela região. Porque assim, Jonas, quando ele. Só um adendo, outro adendo. Às vezes eu falo Jonas, é como se eu estivesse me referindo a mim mesmo, sabe? Eu fico, puta merda, tô falando de mim, da minha pessoa de novo, sabe? Tipo, é estranho você falar do seu nome, tá entendendo? É o Jonas E, falando e de assim, Jonas. é foda, é difícil. Teimoso eu sou até demais. Aí o que acontece? Jonas, eles não explicam exatamente onde Jonas está, né? Mas também é ali em Israel, naquela região. E ele vai para Jope, né? Jope, para quem tá um pouquinho ali, vamos se dizer, perdidinho um pouquinho, Jope é onde hoje é Tel Aviv, que é a antiga capital Litoral, né? do Iraque, entendeu? Que é a antiga capital do Iraque. Porque hoje, Uhum. acho que é Jerusalém, não é? Se não me engano, hoje em dia. É, não sei Não é? dizer. Eu tô. Essa parte dessa região, assim, esses termos mais. Essa divisão que teve, não sei o quê, sabe? Eu não me perco muito nesse sentido. Acho que foi depois É, que. hoje em dia. Posso estar falando. Então, porque acho que foi depois Eu que não teve consigo ainda invasão. fazer a ligação do que era com o que é hoje. Eu não consigo fazer essas ligações. Aí Então é precisava muito. Lá foi. estudar essa geografia Eu toda. também não. Então, é muito. Vou olhar as palavras. É muito. São muitos. São muitos embates políticos, né? Que foram muitas divisões, foi muito desfragmentado lá a região. E é uma É, região que tem muita história, né? Lá, nossa senhora, é muita história. Já começando por ter crucificado o jovem lá, né? Que veio do espaço, né? Enfim. Aí, o que que acontece?
O que que acontece? Esse é Ju, J, outro episódio. Outro episódio. olha só, é muita informação. Aí o que acontece, Walter? Jonas, Hum, ele era israelita também, e judeu, né? Uhum, Hebreu, na uhum, verdade. O que acontece? Como ele era um profeta, ele se revoltou e falou: Não, eu não quero que, pô, Deus me manda ir lá nas Cucuia, lá em Nínive, na capital da Síria, naquele povo mó violento, lá naquela galerinha lá que possivelmente esses povos devem ter massacrado familiares de Jonas. O Jonas tinha uhum. pessoas ou parentes que foram massacrados pelos Eram ninivitas, né? 7 dias de viagem. 7 dias de viagem. Sim, era muito longe. E Jonas sabe o que Jonas falou? Jonas falou assim, mas nem fudendo que eu vou lá, vou falar para ele se arrepender. Porque Deus queria que eles se arrependessem para que eles, com o perdão, a cidade não seria destruída, né? Uhum. Jonas falou o quê? Mas nem, como diz o meu amigo, mas nem fudendo, viado, que eu vou defender eles lá. Eu vou dar no pé, irmão. Jonas É, pega, vai em Jope, pega um naviozinho e vai para onde? Para tá. Esse- Tarsis. tá, esse- Rapaz, Quando Tarsis é ele uma entra no caminhada. navio, o negócio começa, né? Nossa Senhora. Não, eu acho incrível porque quando a gente fala, a Bíblia, ela usa, não termos genéricos, né? Mas ela tenta simplificar tudo. Na versão que eu li, né, e outras versões que Uhum. eu li também, outros textos e vídeos e documentários e palestras, tem várias, tem várias formas de contar a história. Mas assim, só para o pessoal situar um pouquinho, Tarsis é uma cidade da Espanha, viu, gente? É o oposto de Nínive. Nínive tá para Longe. sul, tá entendendo? Tarsis está lá para norte. É longe pra burro. Só que quando ele entra no barco, Deus já ficou puto, né? Já ficou pistola, né? Já ficou. Pô, tá Pô, de sacanagem, mano. tô Não, Deus fala, mandando que eu ele tô. Eu para acho, um lado, ele tá indo para outro, né? eu acho que Deus fica pensando, pô, tô valendo pouca merda mesmo, né? Eu mando o rapaz ali, tô valendo nada, né? Eu falo pra ele fazer uma coisa, o malandro vai fazer outra. Quem Jonas pensa que é? Ah, mas não vai ficar assim, não, não vai. Quando Jonas entra no navio, dizem outras versões bíblicas mais antigas e algumas, né, não tão, não tão, tão contemporâneas, né, que o navio não ficou muito longe da costa. Aí já Uhum. começou a bater o desespero, né, porque começou o mar a ficar revolto e É, Jonas já vinha a sabendo que o tempestade. negócio era com ele. Isso. E tempestade no mar eu nunca passei, nem quero passar, né? Graças a Deus sim, eu nunca tive a oportunidade de ir pro mar. Então, já tô bem longe. Então o que acontece? Jonas está ali com os pescadores, né? Só que naquela época, nem todos ali da região, eles tinham o mesmo Deus, né? Ela estava nesse Uhum. início de disseminação do Deus, né? O Deus que nós conhecemos por hoje, o Deus dos céus, tudo mais. Naquela época tinham vários deuses, tinha o povo da Suméria, tinha outros deuses, e por aí vai. Interessante que quando Quando Jonas entra no navio, ele já sabe que a merda tá feita. Ele sabe que tudo ali é culpa dele. Os próprios, como é que fala? Tripulantes, né? O pessoal do navio lá, eles já começam a ficar em desespero, né? Cada qual, É, eles já falam para eles entre si. Cada qual reza pro seu Deus para ver quem que tá errando. E nada, e nada, e exatamente. nada, cada um. E o que Oi? que Jonas fez? Ah, Foi Jonas é dormir. malaco, né? Jonas é malaco. Jonas já deita lá no. Jonas já deita lá no fundo, lá dentro do. É no convés, né? Na parte de baixo dos grãos lá, No onde guarda os porão, grãos lá. lá embaixo, É, no lá embaixo. porão. Aí já abaixa a cabeça lá e vou dormir. Aí até que um deles chega pra ele e fala, né? Ei, você não vai rezar pro seu Deus, não? Estamos Aí todo ele mundo vai. morrendo aqui nessa tempestade. Você pode rezar pro seu Deus aí, passar essa Aí, tempestade aí. aí ele vê, né? Que o bicho pegou, né?
Aí ele vê que o bicho pegou. Aí ele pega, começa a rezar. Eu acho engraçado essa história de Jonas, sabe? Porque ele é muito teimoso, cara. Bicho, ele, pra falar a verdade, ele fode com o rolê dos outros. É brincadeira, os caras tá querendo pescar, ele vai lá e quase mata a população, a tripulação. Aí ele começa, né? Ele fala pro pessoal, né, que assim, tem várias versões, né? Mas na versão, resumindo, né? Ele vai, reza pro Deus dele, e eles veem que se cessa. Ele explica, olha, me joguem ao mar, que tudo se acalmará, né? Que tudo vai se É, acalmar e tudo mais, e esse motivo é por minha causa. Só que antes disso, a tripulação, ela meio que reza, reza, faz votos para esse Deus que ele então era desconhecido para essa tripulação, e vamos dizer de uma forma simples que eles ficaram com medo, né, desse Deus que é todo poderoso de Jonas, do profeta. Ele fala que ele é um profeta, que ele tinha que fazer uma uhum. coisa e não fez, provavelmente ele explicou a história, e eles jogam Eles ele ao contam mar, a só que eles história para não. os tripulantes. Então, só que eles não querem ter nas mãos deles sujas da mão de um cara inocente, né? Eles até falam, ó, nós fazemos votos para o seu Deus e até podemos fazer, podemos não, acho que eles fazem uma oferenda, né? Um sacrifício lá de algum animal, alguma coisa do tipo, para o Deus. E ali acontece a primeira conversão, né? Você percebe que acontece uma conversão daqueles tripulantes ao perceber que aquele Deus do profeta que acabou de ser lançado no mar, e o mar cessou, a fúria do mar, tudo, e o motivo era dele, né? Do Jonas não ter ido, que aquele Deus era poderoso. E aí Exatamente. começa a primeira conversão, né? Que seria a primeira conversão Exatamente. dessa tripulação. Ali, Deus já fez o trabalho dele, né? Pô, já disseminei a palavra ali, só no cagaço de Jonas, né? Viram que o bagulho é louco? Aí, ó. Por isso que eu acho engraçado. O Jonas não quer ir, não tem livre-arbítrio. Jonas não tem livre-arbítrio. Ele tem que fazer. Não. Mas ele não quer fazer. Ah, não vai fazer? Não? Então eu vou arrebentar tudo aqui, vou mandar. Que Deus nervoso, né? É isso que eu fico pensando, mas que É, Deus. o Deus do primeiro, do Velho Testamento é bem diferente, né, do Deus do Novo Ele é radical. Testamento. É, Deus de Uma Abraão vez, é o Deus que uma vez eu vi castiga, né? que. É, uma vez eu vi que um cara muito louco, assim, num programa do YouTube há muitos anos, ele até falava que. E se esse Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus de hoje em dia? Talvez esse novo Exato. Deus é o amor de. É o Deus de amor, e aquele Deus antigo lá, talvez seja os deuses antigos que se passavam por É, esse Deus de hoje, sabe? é, Aí mais uma coisa a se pensar aí. é muito, é muito. Assim até na cultura suméria, né? Tinha os dois, tinham dois deuses, né? É o Enlil e o Enki, né? São irmãos, meio irmãos, uma coisa assim. É, a gente pretende fazer um podcast um dia no Cabana do Mistério sobre eles. E haja informação, porque aquilo lá é longe, deuses sumérios, Suméria antiga. E Enlil era o deus ruim, era um deus na Terra, né, um dos Anunnaki, só para fazer um paralelo, que ele não gostava da raça humana. E Enki era o deus bom, tá entendendo? Aí Então, assim, se você começa a ler não mais tinha o sobre equilíbrio dessa forma, né? então um queria destruir, o outro quer bagaçar. Mas enfim, aí vamos deixar aí para outro episódio, né? Porque aí se fosse entrar aqui era muita informação e aí Não, viaja. bom, Mas jogar o lembre, Jonas do bar. é, então nesse assunto que a gente está conversando aqui, Jonas está afundando, viu? Lembre-se Tá disso. afundando. Jonas É. tá, todo esse adendo foi só para explicar que Jonas está afundando. Jogar o Jonas do barco, o Jonas está afundando e o Jonas começa a ter, vamos dizer assim, devaneios, né, Cagaço. com Deus. É, ele É, começa a pedir perdão a Deus. Ele começa a pedir ele. perdão a Deus enquanto estava afundando. Então, Jesus Cristo, né? Meu amigão, ele lá em Mateus 12:40, ele faz uma citação sobre Jonas, desse momento. Que assim como Jonas, morto, né? Estava morto. Eu não vou usar as palavras corretas da Bíblia porque eu não lembro, né?
Mas a mensagem era ele fazer uma citação sobre o estado de Jonas, que ele se encontrava morto. E Deus mandou um Uhum. grande peixe para que fosse salvá-lo, né? Ele ficou dentro de uns 3 dias no ventre da baleia, pois ele estava junto com os mortos. E É. Cristo fez essa Aí o que que alusão, né? aconteceu? Apareceu um peixe, Deus mandou um peixe e sugou o Então, Jonas. nossa, é muito louco, eu acho muito viajado essa história de Jonas. Meu pai do céu. Como que, biologicamente falando, um peixe é capaz de engolir um Exa- homem? Exatamente, aí que Como? tá. Existe ar dentro do peixe? Essa é a pergunta. Tem uma. Perdão. Tem uma explicação que eles dizem que, em alguns historiadores, dizem que naquela região do Mediterrâneo ali não tem muitas baleias. Não existe muitas baleias. O que talvez Uhum, poderia ser um tubarão baleia. Poderia uhum, ser, que tem mais naquela região. E ele seria capaz de estar naquela região. Outra hipótese também poderia ser, nós estamos falando de disco voador ainda, o não, não estamos Diógenes. entrando na ufologia ainda. Ainda não. A outra suposição poderia ser que quando a baleia fosse subir para respirar, ela podia ter Uhum, tragado Jonas. Mas aí entraria em contradição dizendo que Jonas estaria lá no fundo, né? Sentindo as algas já enrolarem nele. Porque naquela região onde ele afundou ali, tem muitas algas no fundo. E a chance dele escapar, tá entendendo? Não é tão. porque eu entendo lufas de biologia submarina, de animais aquáticos, né? O que eu posso É, entender da baleia é que ela tem aquele respiro aqui nas costas, né? sim. Por ali que ela respira. E a boca e o estômago e todas as vísceras não são cheias de ar, concorda? É só ali. É porque não passa, né? Dizem que não passa É, muito o trato digestivo, né? Pelo menos onde eu busquei essa informação, né? Biologia também eu não entendo muito. Mas assim, chega a ser curioso, né? Ele sobreviver dentro uhum, do ventre da baleia, o ácido da baleia, o ácido gástrico da baleia, né? Porque tudo tem um emaranhado de informações, né? Tem esse emaranhado de informações. Porque Deus não é mágico. E eu acredito não, assim, que Deus não é um mágico que estrala o dedo, a coisa acontece. É toda uma situação que puxa outra situação, que pega outra, que pega outra. Tá entendendo? É tudo um emaranhado de coisas que se entrelaçam ali. Da mesma forma que tem o motivo de Jonas estar vivendo naquela mesma época, tem o motivo dos ninivitas fazendo o que eles faziam, os horrores, né? E Deus falou, ó, profeta, você vá. Eu acho que Deus dava eu acho que Deus, assim, o que nós chamamos de Deus, essa consciência, ela acaba fazendo com que certos seres humanos desenvolvam capacidades para determinados momentos, entendeu? Por exemplo, um grande profeta para um grande momento que estava vivendo, né? uhum, Uma ascensão de um império, ou fazer alguma coisa. Repare que todos os grandes profetas sempre estão vivenciando uma grande fase ou alguma coisa está acontecendo que eles têm que mudar, exato. né? Sempre tem esse porém. E eu acho engraçado porque, assim, Jonas está lá debaixo, dentro do ventre, e Deus cospe ele após os 3 dias. Cospe não, né? Vomita, né? Porque em É, nenhum momento. ele ficou dentro. Bom, vamos falar agora o que eu acho, né? O que seria. Pode falar. É um OSNI, né, o Jonas? É um objeto submarino não identificado, né? Na minha concepção, não tem como ser uma baleia, muito menos um peixe, como está escrito na Bíblia, né? E ele fica 3 dias e 3 noites dentro desse peixe, né? Desse objeto, dessa baleia, dentro desse lugar. É um lapso temporal muito grande, concorda? Imagina, se um dia você já fica desesperado num buraco escuro, sem nada pra comer, porque assim, não fala em nenhum momento que ele comeu algo. Ele ficou ali Uhum. preso ali.
Ele ficou ali preso, sofrendo o cheiro, né? O cheiro disso, vamos dizer que é uma baleia. O cheiro, a força do ácido, você tá podre ali dentro, o intestino vai apodrecendo você. E Uhum. ele diz que sobreviveu. Mas, se a gente partir pro lado mais ufológico, não é de se espantar o tempo que ele fica lá dentro. Exato. Porque como que uma baleia, ali na região, Deus manda ela fazer, Deus controla o animal, ele vai, pega, cospe na praia, beleza. Cuspiu ele na praia. Ele fala que é uma baleia. Vamos dizer também que naquela época ninguém tinha conhecimento do que era um OVNI ou um OSNI. Talvez o Exato. que nós conhecemos como OSNI hoje, o OVNI, daqui 100, 200 anos vai ter outro termo. E vão falar a mesma coisa de que quando nós falamos de Jonas. Olha, eles eram ignorantes do conhecimento. Talvez daqui 200 anos nós seremos ignorantes por chamar esse fenômeno OVNI de OVNI, né? É, exatamente. Aí, naquela época, eles não são ignorantes porque são ignorantes. É ignorante de conhecimento. Porque ele não tinha nenhum conhecimento sobre o que é um OSNI, o que é um disco voador, o que é um objeto de outra dimensão. E para ele é uma baleia. É o que ele podia trazer para a realidade dele. É. É um grande peixe. Em nenhum momento fala na Bíblia que, nenhuma Bíblia fala que é baleia. Ou era um grande peixe, ou peixe grande, ou um grande animal marinho, né? Uhum. E ainda dizem que há uma minúscula possibilidade de ser uma nova espécie que o ser humano não conseguiu identificar ainda, pelos mares serem bem é, abrangerem muitas formas de vida, né? Uma fauna muito, uma fauna marinha muito diversificada, né? Então, assim, há essa possibilidade, mas dentro do que nós conhecemos hoje em dia por conhecimento, será que se hoje caísse uma nave e entrasse, pegasse o profeta Jonas, vamos dizer, o Jonas aqui tá na praia, vai lá, entra um grande peixe. Eu não vou falar que é um grande peixe. Vou falar que era um objeto metálico, tal, 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 assim, assim, assim. Todo mundo vai falar, pô, ele foi abduzido, né? Exatamente. Porque Jonas foi. Eu acredito que Jonas foi abduzido. Eu acredito, minha concepção. Ali tem coisa. Tá entendendo? E mesmo depois que ele, possivelmente ele pode ter morrido, que ele pode sim ter morrido ali, Uhum. trouxe dos mundos, Deus trouxe ele dos mundos dos mortos e falou: "Não, não, viado, você não vai morrer não, você vai lá pra Nínive fazer o que eu te falei. Vai, vai Puta fazer. merda. Vai fazer, você vai fazer." Eu acho que porque Jonas ele quer a morte o tempo todo. Até no final, depois que tudo acontece, ele pede para Deus, né? Ele Sim, prefere a no, morte do que ver os no ninivitas final do quarto arrependidos, capítulo. né? Então, é, tá, beleza. Jonas é cuspido de volta. Jonas é cuspido de volta e Deus vira para ele e fala: "Não, você vai para Nínive." Ele fala: "Puta merda, cara, sério, eu não Ele vou ter que ir?" Ele vai. entendeu que foi cuspido, né? Mas ele foi É, deixado na praia, de alguma maneira. E para ele tem toda a lógica. Se ele estava no fundo do oceano, no fundo do oceano tem baleia, tem peixe. Quem me resgatou foi esses bichos e é isso, né? Mas na minha concepção o negócio é bem OSNI mesmo. Mas, bom, Osni total. ele Eu acho que voltou para a Osni total. praia. Eu acho que os Osnis na Bíblia, os OVNIs, essas manipulações que são feitas, hologramas, algumas vezes hologramas, né? Eu acho que essas alusões são colocadas na Bíblia, essas coisas, eu acho que nada mais é de um livro profético, total, para falar o que vai Uhum, acontecer. Só que durante os contos bíblicos você percebe nitidamente que tem uma interferência superior de entidades superiores que nós chamamos de Deus, anjos, sei lá o que, muito forte. Sempre tende para um lado da história. Se Deus fosse realmente, naquela época, não tão manipulador, ou não, não dizendo que ele hoje ele seja manipulador, mas porque eu não acredito que aquele Deus antigo é esse Deus novo, né? E
Ah, mas tem uma mensagem por trás, que não sei o que de perdão. Mas a maior parte que Deus, tudo praticamente que Deus fez ali, foi fazer, exigir que Jonas fosse lá, né, em Nínive, que ele acabou indo, né? Porque ele nem chegou a ir para Tarsis, né? Ele nem chegou, Não, nem saiu nem quase da não, costa. ele quase não saiu para águas internacionais. Não, ficou ali mesmo. Aí o que acontece? Nessa situação toda, o que dá a impressão é que, pelo menos minha concepção, não sei se você concorda comigo, alguns dos ouvintes podem estar concordando também, que esse Deus, daquela época, daquele momento, ele exige que Jonas pare aquela população, porque aquela população está perdida, como se fosse uma Babilônia. É uma população Sim, hostil, que não sabe discernir da esquerda da direita, não entende o bem e o mal, só faz iniquidades. O exército é extremamente violento, não tem perdão, não tem carinho, não tem amor ao próximo. Ou seja, estão ali em ruínas, em desgraça. Né? E Deus fala, vai lá e avisa. Para eles se arrependerem, porque senão eu vou destruir a porra toda, entendeu? Eu vou meter meteoro aí, porque eu bomba nuclear. Eu vou explodir tudo. Só que naquela época eles já sabiam, né, eles já tinham essa concepção, né, de destruição ali, essa destruição de cidade, o poder de Deus, né? Então, assim, só que eles não eram, né? Pô, é um compilado de pessoas sumérios, né? É um compilado da povos mesopotâmicos ali, né? Então, assim, na região ali de Nínive, né? Hoje é Mossul. Iraque, né? Iraque é zica, né? Ali, pelo amor de Deus, ali parece uma criança brigona ali. Ah, eu fico revoltado com todos os acontecimentos que estão acontecendo hoje em dia, porque é incrível, né? Não passa 10 anos, não passa 5 anos sem ter guerra lá, né? Olha, tem cada coisa. Eu só vou fazer um adendo aqui, porque eu sou um pouco prolixo. É, eu vi um vídeo, rapaz, das menininhas fazendo, umas crianças fazendo. Você chegou a ver esse vídeo? Fazendo sobre. Fazendo uma receita, gravando um vídeo sobre receita de um bolinho, não sei, um bolo, não sei o que tava fazendo. ah, não vi, né? E bombardeando o lugar. Rapaz, você viu o rosto das crianças, sabe? Aquilo me deu Ah, Minha filha tava assistindo. Ela falou assim: por que eles estão com medo? Aí eu fui uhum. explicar o porquê. Aí ela. Mas é perigoso ficar ali. Aí depois, né, eu fui explicar pra ela o porquê das coisas. Ela não entendeu muito bem, né? Mas ela falou: é triste, né, papai? Eu falei: é triste, né? É triste, é triste. Mas enfim, né? Quando a Bom, gente vai deixa eu abrir pra. um adendo aqui para Uhum. quem está ouvindo ao vivo a gravação desse podcast. Eu estou gravando no canal do Telegram do podcast Ufologia e Ideias e tem um pessoal aqui que está entrando, saindo, escutando. E quem tiver no final aqui poderá ser aberto para perguntas. Beleza? Uhum. Então se inscrevam no canal do Telegram também. Algumas gravações serão aqui e vocês irão escutar em primeira mão. Bom, vamos voltar. Jonas Então, foi cuspido na praia pelo Osni. na hora que você falou Jonas, eu Ele pensei, falou Jonas, fala, sabe? É incrível. foi cuspido na praia e Deus mandou ele novamente para Nínive. Teimosia de Jonas não tem limite, né? Ele aceita e vai, né? Não, vamos embora lá, né? Bora lá, Jonas parte pra Nínive e vai. É, só pra falar, Nínive é uma cidade muito grande. Dá uma curiosidade sobre Nínive. É, lá em Nínive tinha a famosa Biblioteca de Nínive. Não sei se você sabia, né? Lá Hum, tinha 30 mil peças, mais ou menos assim, na época. Peças, livros, as coisas assim, sabe? Artigos, as tábuas de sumério e acadiano. Não sei se você sabia sobre isso, né? Essa biblioteca foi construída por um rei. Não consigo lembrar o nome do Pimpolho agora, porque é um nome meio embaçado. Sei que era uhum, alguma coisa segundo, né? E essa biblioteca, o que as pessoas sabem hoje em dia sobre a Suméria, sobre aquela região ali, foram tiradas dessa biblioteca. Não sei se você sabia disso, uma coisa bem interessante. Então, assim, olha só Nínive que legal.
Nínive era uma cidade muito importante, né? Capital do reino assírio, né? Capital do Império Assírio, né? Que já vinha com essa coisa de povos, né? Esse compilado de povos. Não, o pior, só um segundo. O pior é que tá frio, rapaz, e tá seco o tempo. Então isso me acaba comigo. Mais uma vez, desculpe pela Uhum. tosse. Ah, toma uma aguinha aí, Jonas. Já tá quase na metade da garrafa, já. Complicado. Então o que acontece? Jonas vai até essa a cidade a contragosto, né? E alguns locais de pesquisa que eu fui atrás, que eu busquei essas informações, né? De alguns pastores, alguns padres em algumas palestras, alguns documentários, algumas coisas da Discovery, algumas coisas, sabe? De tudo quanto fonte que você imaginar, eu andei. E o que mais ali é presente na história de Jonas é o fato dele não querer passar a mensagem verdadeira para os assírios, para os ninivitas. Jonas quer que a cidade se exploda. Por isso que é teimoso. Eu não sei se alguma É, coisa mudou ele dentro da baleia do Osni, sabe? Mas ele não passa a informação correta. Ele quer que a cidade seja destruída igual Sodoma e Gomorra. se Porque os acabe de ninivitas. alguma forma, né? Isso, porque ele fala, ó, você deve se arrepender. Só se arrependam. Ele vai andando durante 3 dias, né? E se eles não se arrependerem em 40 dias, né? Acho que 40 dias, Nínive vai ser 30 destruída. dias, 30 dias, 40 né? dias. É. Aí, na versão que eu li, na Bíblia, nessa versão hoje que eu li, dei uma revisadinha, ele fala que simplesmente ele chega, olha só para você ver as versões, como elas são bem manipuladas, né? Durante os tempos, a história e até as tiragens. Na versão que eu li, só fala que ele chegou e falou: se arrependam dos seus atos, né, perante a Deus, e a cidade não será destruída. Só isso. Ele não, E assim, não parece que não tem muito. Ele parece que não tem muito assim, muita ganância, né? Não digo ganância, é, não é a palavra certa. Ele não está muito inspirado, né? Ele não está muito motivado ele quer que a. Deus mate todo mundo. Ele quer. Ele quer. Exatamente. Porque, se parar para analisar lá atrás, esses assírios, eles destruíram algumas civilizações, eles destruíram alguns familiares de Jonas, algumas pessoas que ele conhecia, talvez. Por causa da época, né? A situação da época. Porra, era um exército terrível, era algo que destruía tudo, bagaçava, sabe? Fazia sofrimento pro povo. Sabe, eu fico me perguntando, será que Jonas, ele realmente, nesse momento, eu acho que ele entendeu a mensagem de Deus. Deus, acho que queria passar para esse povo que eles poderiam, até o seu inimigo pode sim to- ser tomado de arrependimento. Essa eu acho que é a verdadeira mensagem que eu falo sempre, que a história não é sobre Jonas. Por isso que não tem tanto Uhum. detalhe sobre o Osni. É isso que eu fico Uhum. me perguntando. Esse não é o real motivo da história de Jonas, é um pequeno conto, passado de geração para geração, que não se baseia muito. Parece que foi manipulado, sabe? Às vezes eu sinto que a história de Jonas ela foi pega de um contexto e colocaram uma mensagem bíblica em cima, É, saca? pode Tipo ser. assim, tudo, porque toda a história é bíblica. Assim como a Arca de Noé, né? Que tem lá na antiga Suméria, tinha o fulaninho lá, que eu não vou falar o nome, né? Para o pessoal, quando tiver curiosidade, ouvir. é, no Cabana do Mistério, que em breve a gente vai falar também sobre esse conto, É isso aí, né? isso aí. É Que bem venha o legal. podcast do Cabana, hein? Ah, tem bastante. Aí, o que acontece? Lá na Bíblia nossa tem, Bíblia cristã, né? Na judaica, não sei. Mas o conto que nós acreditamos hoje, que seria Noé, o dilúvio, também teve lá na antiga Suméria e tudo mais. Então, assim, é como se fosse um conto antigo, manipulado, trazido pro Deus novo, entendeu? Alguém muito sábio fez essa manipulação. Eu já vi cada teoria, rapaz. Se eu falar essas teorias, a pessoa fica maluca.
tanta informação avulsa, irrelevante e relevante. Mas assim, voltando ao assunto de Jonas, Jonas, ele quer, mas não quer. Ele sabe que Deus é poderoso, tudo, mas ele fica tão nervoso com Deus que ele deseja a morte o tempo todo, do que ver os seus inimigos tendo a oportunidade do perdão, do Uhum. arrependimento. E ele quer porque quer que Deus destrua. Aí vai, depois que ele, né, ele julga lá, ele faz aquilo tudo, todo mundo começa a se arrepender e tudo mais. Chega nos ouvidos do rei lá, né? Da Isso. região. Aí ele exige, né, que do alto até o mais baixo, né, serviço de sacos e aquela coisa toda, os animais não vão ao Uhum. campo, nada será feito, jejum e tudo mais. E por hora eles se arrependem. E Jonas foi, né? Antes disso, Jonas estava pregando a palavra para lá e para cá, um dia atravessando a cidade, outro dia atravessando outro ponto, e foi divulgando a palavra, né? Fazendo com que a vontade de Deus seja feita, né? Porque Deus queria muito que ele convertesse o povo, né? Por algum motivo. Porra, o Império Sumério tem que acabar, o Império Assírio tem que acabar. Então vou mandar o Zé Orei ali do Jonas, já que ele é teimoso pra cacete, tá entendendo? E ele vai lá ele faz o trabalho dele. Não é à toa que quando Jonas termina e vê que o pessoal, que a cidade não foi destruída, ele fica mais revoltado ainda. Ele fala, Aí deseja a ele quer morrer de morte, verdade. Aí ele ele quer quer morrer morrer de de novo. verdade. E Uhum. Deus manda, ele tá acampado em volta, né, da cidade, Ele e Deus sai da manda. cidade e vai É, acampar em algum lugar. ele vai, acho que ali na região próxima, ali em volta, até que ele tá num calor ardente e de um dia pra noite surge um pé. Então, na Bíblia que eu li hoje, é um pé de mamona. Ó, puta É, merda, sério. Um pé de mamona. nascer do dia pra noite. É pra cair o cu da bunda, né? Mamona. Não, assim, pode até nascer de um dia pra noite, né? Mas sabe uma coisa que eu fiquei lembrando aqui, quando eu li isso? Lembra na Operação Prato? Eu Hum. não sei se foi na Ilha do Hum. Caranguejo. Você vai Uhum. lembrar do que eu tô querendo falar. Sim, É, já saquei já. que um coqueiro, ele apareceu de um dia pra noite. Você lembra disso, né? Num dos... Não, eu lembro de um rapaz que se escondeu na árvore. Também? É, coqueiro apareceu. Ah, É, ele viu. Teve um rapaz que se escondeu no meio das árvores e chegou a ver um ser também, né? teve esse, mas eu não lembro se foi na Ilha do Caranguejo ou na cidade, né? Na cidade da Operação Pratos, que uma noite por dia surgiu um coqueiro, um dos, Hum, um dos ufólogos pesquisadores, eles tinham essa história, né? A respeito de um coqueiro que ele surgiu no meio de uma praça central da cidade e ele virava. Da mesma forma que ele apareceu, ele sumiu. É como se ele fosse algo que estivesse observando, sabe? Ele surgiu da noite por dia. hum, E essa árvore que nasce também de Jonas lá, surge da noite por dia. É é. da mesma forma que o sol tá castigando essa mamona, porque na Bíblia que eu falo mamona. Eu acho que não tinha pé de mamona naquela época lá, não tinha lá naquela região. Eu não tenho conhecimento, talvez se alguém quiser depois dar uma corrigida, pode, fica à vontade, tá entendendo? Uhum, Isso é até uhum. interessante, né, pra tirar essa dúvida. Mas a nossa tradução é Eu um pé li de era um mamona. mamoneiro. Mamoneiro. Isso, isso. Que eu acho impossível ser outro tipo de árvore, né? Mas vamos trazer pro português aqui, né? Pro Brasil, Brasilzão velho de guerra, que é uma mamona, né? Pra ficar mais fácil de entendimento, né? Pra não fritar a cabeça Uhum. das pessoas mais do que a baleia que engoliu Jonas, né? Que na verdade era um osni. E é foda, né? Aí o que acontece? Jonas fica revoltado, né? Por causa do sol, e Deus manda esse pé de mamona para fazer sombra. E na mesma noite Deus manda um verme que come,
né? Uhum. O pé de mamona. Exato. Aí destrói o Aí, pé de mamona. É o então, Deus, aí Jonas é o ficou, Deus dos, é o Deus dos dois extremos, né, cara? Do bem e do tá mal ao mesmo entendendo? tempo. Tá entendendo? E dizem, né? Dizem não, né? Em alguns fatos históricos, assim, comprovados, que o povo, né, da, os assírios, né, os ninivitas, eles se arrependeram de momento. Momentaneamente, eles se arrependeram, não foram destruídos. Jonas ficou muito mais revoltado por isso. Aí ele falou: não, você tem que destruir, porque. Como assim? Se você é um Deus de palavra, de promessa, né? Você é um Deus que prova, cumpre aquilo que você faz, você deveria ter. Aí Deus fala para ele, né? Mas como assim? Você se arrependeu antes de você pediu perdão, né, das suas coisas e pediu desculpa e tudo mais. Aquela conversa toda de Deus que ele teve ali com Jonas sobre Uhum. ele estar morto lá e pediu ajuda e salvação para Deus antes de ser engolido pela baleia, É. a ser salvo, né? Ele pediu auxílio ali, que ele conta em forma de, não é uma oração, é como se fosse um canto, um salmo, né? É como se E fosse para um aquela época, poema, né? isso, um poema. E ele fala, eu posso te salvar, mas eu não posso salvar eles. Porque no fundo essa é a mensagem, né? Eles deixam claro, ele deixa claro que a mensagem não se trata de Jonas. O Jonas foi só uma história. Por isso eu acredito que a história de Jonas ali talvez tenha sido pega de um contexto, tenha sido captada de um contexto antigo, talvez de um texto mesopotâmico, alguma coisa da época. É uma opinião minha, pode ser que tenham provas a respeito, mas eu acho que não tem provas porque os únicos relatos da história de Jonas foi passado muito tempo antes, depois, que talvez foi até escritos depois da destruição da, de Nínive, né? Porque ela foi destruída, né? Passou um Uhum. tempo depois, o povo caiu em desgraça de novo. E, no fundo, Jonas estava certo, né? Que o povo ia, né? Nesse Deus, Insistir no porra, erro, né? tá entendendo? Jonas falou, esse povo não presta, meu. Aí Deus falou, não, eles vão se arrepender. Talvez Deus queria que apenas aquele momento ali eles não tivessem se prolongado um tempo ali no local e foi feita essa manipulação, né? Assim como acontecia muito antigamente. Um povo tem que sucumbir, assim como o outro tem que subir e tudo mais, né? Porque são os nuances da história. E É. depois de um certo tempo, anos, muitos anos depois, esses povos ali da Nínive, né? Povos assírios ali na região de Nínive ali, eles foram Uhum. conquistados, né, pelos medos e pelos babilônicos, né? Então, assim, os medos e os babilônicos, eles dividiram tudo ali entre eles, né, e dominaram o povo. Ou seja, eles realmente foram destruídos de uma forma ou de outra. Então, assim, e se, e se, aí entra as teorias, né? E se esse Deus antigo, já que ele tinha capacidade de dominar, de fazer tudo o que ele tinha feito, ele realmente pegou a própria nave e foi lá, olha a viagem. Foi lá, pegou Jonas, trouxe ele de volta à vida, cuspiu de novo no mar e falou: faz que eu tô mandando, porque eu não quero que esse povo se sobressaia sobre os outros. Manipulando a história novamente, sabe? É o que eu sinto às É, vezes. É o que eu parece sinto. que apenas retardou o tempo, né, da destruição da região, né? Tem, tem um filme meio ruim, assim. Muitas pessoas não gostaram. Acho que é John Carter Entre Dois Mundos. Você já viu? Que é da Disney. Já, já. Você já viu a história, como se passa? Que ele vai para meio que outra dimensão, que é Uhum. Marte, né? E não por ele ter superpoderes nem nada, mas a forma como os seres manipulam. Eles ficam ali em volta, falando, sabe? Explicando, sussurrando coisas. Como se os grandes tivessem que tomar decisões para manipular a história. Porque é isso que eu vejo, sabe? Sempre tem um atrás de um texto antigo, uma lenda antiga. É como se hoje em dia, vamos dizer que aconteceu
um grande apocalipse aqui na Terra, aqui, todo mundo morreu, e só sobrou os textos de as fábulas de Êxopo, La Fontaine e tudo mais, Monteiro Lobato. Aí eu pego essas fábulas, eu desconstruo elas e ali eu coloco uma mensagem de Deus divino. Às É, vezes eu sinto uma que é isso. Às vezes a história de uma Jonas pode ter acontecido. criação da humanidade em cima do sítio do Pica-Pau Amarelo. Tá entendendo? Já pensou? Não, não, parece viagem, mas não é. É como se pegassem vários textos antigos, vários contextos ali. Há um texto hebraico, uma lenda de tal lugar, uma lenda atlante, sei lá, e transformou naquilo. Aí colocou uma mensagem de Deus, né? Uma mensagem de Deus, a minha cabeça acabou de falar para mim aqui, Jonas, tá descendo de tobogã pro inferno, hein? Seu herege. Mas enfim, mas enfim, é o que eu digo para você, Walter. Jonas é a história mais fantástica, sabe? Bacana Por- mesmo. E não acaba, tem, aí acaba a história de Jonas, acaba aí. acaba aí, porque não O tem mais livro, nada. o livro é muito pequenininho, cara. É tão pequeno. É isso que eu Uhum. falo pra você. Eu acho que tinha mais coisas depois. Eu acho que tinha, É, só que não foi interessante deixar pra Bíblia, né? começa Eu do achei que nada e termina do nada, e é uma história bem maluca no meio dessa abdução aí, cara. extremamente, né? É tão louco porque não tem um final, não tem um fim. Não, Depois disso é especulação. É que eu falo, a é, Bíblia foi muito manipulada. Talvez poderia até ter, mas não era válido colocar, né? só se tiver Que algum nem- apócrifo, né? Alguma coisa. Então, eu tava lendo aqui numa página, né? Tava lendo aqui numa página uma coisa bem interessante. Uma coisa bem interessante aqui sobre a respeito, né? Cadê? Cadê? Rapidinho, pode. Vai enrolando aí enquanto eu, enquanto eu vou achar aqui essa passagem. Beleza. Porque é bem interessante mesmo. Eu encontrei assim de última hora, falando um pouco sobre a baleia, sobre esse Hum, possível ser, entendeu? bacana. Não, Aí. então, já aproveitando que o Jonas está fazendo aí, ó, a pesquisa, a pesquisa de última hora, eu quero te convidar novamente a entrar no canal do Telegram do podcast Ufologia Ideias, é onde a gente está fazendo a gravação deste episódio, e algumas pessoas pôde ter escutado aqui de forma ao vivo, né? Estamos gravando hoje de segunda-feira, agora são quase meia-noite já, né? É um pouquinho tarde já, o pessoal de uma para uma segunda, mas quem está no canal do Telegram de vez em quando vai ter essa oportunidade aí de poder escutar de forma ao vivo aqui o podcast, né? Também queria fazer um merchandise aqui do meu Apoia-se, né? Com um valor de R$ 5 ou mais, você pode participar ajudando esse podcast ter mais qualidade sonora, porque uma das intenções é comprar equipamento do Apoia-se, né? E seguir também no canal do Instagram, Ufologia e Ideias no Instagram. Eu coloco lá sempre novidades e todo dia tem stories aí indicando questões ufológicas bem bacanas aí que acontecem diariamente. Muito bem. Bom, Eu Jonas, e achei, aí? eu Achou? achei aqui, ó, né? É um texto de uma página que ele diz assim. Alguns estudiosos têm especulado que a aparência de Jonas, sem dúvida branqueada, devido à ação dos ácidos digestivos do peixe, teria sido de grande ajuda para sua causa. Se tal fosse o caso, os ninivitas teriam sido recebidos por um homem cuja pele, cabelos e roupas tinham sido branqueados a algo fantasmagórico. Um homem acompanhado por uma multidão de seguidores frenéticos, muitos dos quais alegavam ter presenciado Jonas sendo vomitado na praia por um grande peixe, mas quaisquer exageros coloridos que talvez tenham acrescentado. Jonas só precisava causar bastante alvoroço para ganhar acesso ao rei.
ao acreditar por si mesmo na mensagem de Jonas sobre a desgraça iminente, teria o poder para proclamar um dia de jejum e penitência por toda a cidade? Ou seja, Jonas, ele tinha essa capacidade de chegar lá, gente, vai chover canivete, vocês saem da dentro de casa. Você acha que o povo ia acreditar? Não, né? Então, assim, qual que era o poder que Uhum. Jonas tinha sobre isso? De acordo com a narrativa bíblica, foi exatamente isso que aconteceu. A Bíblia sempre vai falar, né? Assim, vemos que, uma vez que Jonas foi vomitado na praia por um grande peixe, o arrependimento de Nínive resulta uma progressão muito lógica. Ou seja, eles viram, né? Não o pessoal de Nínive, mas a história estava correndo, né? Quanto à Sim, sim. experiência aquática de Jonas, que é o ponto crucial da história, embora não haja nenhuma prova histórica conclusiva que Jonas tenha sido de fato engolido por um peixe e vivido por conta para contar sobre isso, há alguma evidência comprobatória provocante. No século III a.C., um sacerdote historiador babilônico chamado Beroso escreveu sobre uma criatura mítica chamada Hoanis, ou Oanis, que, de acordo com Beroso, emergiu do mar para dar sabedoria divina aos homens. Os Eita, estudiosos olha. geralmente identificam esse misterioso peixe-homem como um avatar do babilônico água-deus Ea, também conhecido como Enki. O curioso sobre a narrativa de Beroso é o nome que ele usou, Oanes. Beroso escreveu em grego durante o período helenístico. Oanes é apenas uma única letra removida do nome grego Loanes. Loanes é um dos dois nomes gregos usados alternadamente em todo o Novo Testamento em grego para representar o nome hebraico Riona, ou Jonas, que por sua vez parece Hum, ser um apelido para Rionahan, no qual temos o nome João, tá entendendo? Então, assim, talvez esse ser, essa baleia que todo mundo fala, talvez seja o Enki, da antiga Suméria, para vários povos, né? Que trazia sabedoria para os povos, que ele emergia da água. Por isso que eu falo sim. que é uma loucura, é uma loucura tão grande essa Bíblia que eu tô começando a desacreditar, não é possível. Vou falar a Não, não verdade. faça isso. Não, eu tô brincando. A, Assim, a Bíblia é um livro de boas condutas e boas maneiras. sim, 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 sim. Sim, eu falo brincando, sabe, Walter, mas tem É, muita coisa que se você souber interpretar, é interessante. Porque são pequenas sim, sim. coisas que você começa a duvidar. Mas é o contexto, são as informações. Né? São as informações que são a mensagem que é passada. Não é A verdade? gente não pode entender ela de uma maneira literal, né? Tem Sim. a questão, uma questão entre linhas, né? Tem muitas mensagens ocultas também, né? E É isso que igual. dá tudo um charme nessas histórias, né? A gente já Traz, começa vendo. traz muita É, reflexão, muita reflexão. para nós, você perguntar para qualquer brasileiro o que significa Apocalipse, as pessoas falam que é o fim do mundo. Fim do Uhum. mundo, destruição, acabou o mundo, né? Que é morte. Mas em grego, Apocalipse significa revelação. O que será revelado. Renascimento, né? É renascimento também. É incrível, né? É incrível isso. Então, assim, Pois é a mesma é. palavra, o mesmo texto com vários significados. Assim como Jonas, né? Muitos podem acreditar que seja uma baleia, uma fantasia, né? Eu queria perguntar pro Evandro, nosso amigo do Ufologia de Quintal, o grande Evandro, como biólogo, né? Se é possível o ser humano sobreviver 3 dias, né? Numa, no interior de um grande peixe, um animal marinho, É. porque Quem sabe esse fica para um próximo episódio, né? não tá entendendo? Porque olha, eu vou falar pra você, Uhum. cara, eu bato o pé que é um OSNI. Eu bato o pé que é um OSNI, não tem como não ser um OSNI. O ser humano sobreviver ali dentro depois de morto. Ah, é complicado demais. Mas nada é muito complicado, né? Que não possa ficar mais complicado com mais textos bíblicos, com mais aventuras que nós vamos ter nos próximos episódios, né? É Nossa, incrível. meu Deus, estou prevendo os próximos, misericórdia. Nossa, Bom, esse aí é o segundo profeta, né? O segundo passo da nossa caminhada que nós isso é teremos no verdade. futuro. Jonas, cara, muito obrigado, cara. Muito obrigado pela sua participação, ter trazido aí
um pouco da sua história, da sua vida aí, do seu nome e do que você viveu aí. E desculpa aí alguma brincadeira, alguma coisa, cara. Muito obrigado pela participação. E faz o merchan aí do Cabana do Mistério, cara. Rapaz, eu queria agradecer a você. Eu que deveria agradecer aqui. Mais uma vez agradecer aqui por me proporcionar essa oportunidade, né, de gravar um episódio maravilhoso sobre a história, né? Às vezes pode ser que não agrade muitas pessoas, pode ser que agrade poucos, pode ser que agrade muitos, mas aqui nós estamos para bater um papo, né? Deixar algumas ideias sobre esse profeta, né? Porque é aquela velha história. Eu não estava lá para ver, então eu só posso É. deduzir. Porque eu não posso Uhum. acreditar muito nos textos bíblicos que foram manipulados extremamente por várias gerações e gerações. Mas, agora sim, fazendo um pouquinho do merchan aqui, eu queria pedir desculpa para as pessoas, para alguns amigos aí, que a gente. é, não precisa se desculpar por nada, não, meu querido. Pode ficar Não, tranquilo não aqui tem que desculpa, né? tudo muito prazeroso. Assim, eu só queria. Fiquei um pouco chateado, porque eu não consegui postar os episódios a tempo, né? Acabei viajando, tudo mais. Uhum. E falei, pô, será que vai ficar bom? Mas tudo tem seu tempo. Se ele, de alguma forma, o Cabana do Mistério, né? O podcast, ele não conseguiu ser lançado os episódios a tempo, eles estão prontos. Por algum motivo ou outro aconteceu. Então, assim, no momento certo serão lançados. E para o pessoal que quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do Cabana do Mistério, que sou eu, a gente está lá no Instagram, arroba Cabana do Mistério. Lá você pode encontrar alguns temas interessantes, algumas imagens intrigantes. E é o que eu sempre digo: tudo que for de misterioso a gente vai tentar lançar ali no Cabana. Às vezes, Bacana, bacana. às vezes algumas coisas que tá muito em alta ou tá muito na mídia, a gente não lança. Por quê? Para ser um pouquinho melhor apurado, porque tem uma galera aí que consegue apurar Uhum. melhor, buscar mais informação. Ou a gente traz mesmo dentro do Cabana do Mistério, que é o podcast. Tá tudo pronto já. Assim que lançar o episódio, já vai estar já nas plataformas do Deezer, do Spotify, do Google. Claro que se o Anchor liberar, né? É claro, se o Anchor Vai, libera liberar. sim. Então, tá tudo pronto. Falta só lançar. Então, o que acontece? Nós aceitaremos temas lá também. Quem quiser conversar comigo, pô, me chama no Instagram. Sempre vai ser eu que vou estar ali. Só bater um papo. Por quiser. Por quiser falar comigo, eu tô ali. Tá entendendo? Até um pessoal maluco, às vezes, de vez em quando, que vem lá da Rússia falar comigo, falar que eu sou a favor do Putin, eu nem sei do que estão falando, e eu fico meio perdido. Depois eu te conto essa história. Rapaz do céu, passei nervoso anteontem. Aí, enfim. Mas assim, pessoal, eu fico agradecido de coração vocês. Agradecer de coração que vocês estão ouvindo aí. O tempinho que vocês estão tirando pra ouvir a gente. E se você vai Esse gostar, pessoal se precisa, a você. gente precisa agradecer esse pessoal que está até aqui esse momento, viu? Muito Porque obrigado. olha, eu falo pra caramba. E se o pessoal quiser me ouvir cada vez mais, ouvir sobre temas assim, alienígenas do passado, não necessariamente sendo alienígenas do passado, mas quem são eles? Quem são aqueles que nos visitaram? Se nos visitaram, quais são os grandes mistérios? Quais são os grandes enigmas da humanidade? Será que nós fomos ajudados por esses povos? Será que nós somos ajudados por esses povos? Ou será que nós tivemos interferências ou sofremos interferências até hoje? Se Quem você quiser resgatou descobrir isso, Jonas? quem resgatou Jonas? Puta merda, é isso aí. Eu quero voltar no tempo ainda pra saber ainda. Sério, ela tá anotando com a pranchetinha lá, ó. Jonas foi vomitado. Tá todo sujo, tá podre. Tá entendendo? Mas é isso aí, pessoal. Mais uma vez, em breve a gente vai estar aí nos podcasts, entendeu? O pessoal vai estar fazendo participação no nosso. E é isso. E afinal, né? É a frase que eu sempre digo pra todo mundo. Afinal, quem são eles? Pô, Jonas, cara, valeu mesmo, muito obrigado. Sempre com uma boa vontade incrível aqui de participar do Ufologia e Ideias. Muito obrigado mesmo. Pessoal, se inscrevam lá no Instagram Cabana do Mistério. E logo, logo vai surgir um novo podcast aí, Cabana do Mistério, que eu tenho certeza aí que vai ser maravilhoso. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado a você que escutou até este momento.
tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa semana e uma boa sorte. Sua contribuição é de considerável importância para a evolução sonora deste podcast. Clique no link da descrição ou acesse apoia.se/ufologia e ideias e veja um pouco da história e objetivos deste trabalho. Muito obrigado pelo seu apoio.